Muito bem, irmãos. Vamos para a palavra de Deus. Estamos falando sobre como é que nós vivemos como filhos herdeiros de Deus neste mundo. Falamos várias mensagens sobre esta questão de escravo a príncipe. Se você é um filho herdeiro de Deus, você é um príncipe. Primeiro, você é príncipe lá nos lugares celestiais. Você tem autoridade com Cristo. Então você reina aqui na terra sobre as circunstâncias. Muitas pessoas fazem uma observação negativa disto. Eles querem ser príncipes aqui, ter dinheiro aqui, ter coisas aqui. Na verdade, mas primeiro nós somos príncipes com o Senhor, amém? Muito bom. E nós temos falado bastante como seria a nossa vida se nós tivéssemos plena convicção disso, da nossa identidade em Cristo. E algumas das frases que temos repetido, né? Que a identidade não se conquista, se recebe. A gente recebeu de Deus essa identidade. E somente uma nova maneira de pensar vai produzir uma nova maneira de viver. Então temos que pensar nas coisas do alto. E hoje a gente vai falar sobre como é que nós podemos ficar livres de parcerias com a mentira. Porque nós, como filhos de Deus, podemos estar nos associando a uma mentira que tem nos levado a não viver livres. Como diz a música, né? Antes de nascer, como é que diz? Escolhido fui. Antes de nascer, Deus escolheu você. O que mais que Ele fez? Por meu nome me chamou. Ele sabia o seu nome lá. Mesmo que você não foi desejado, Ele te desejou. Mesmo que seus pais não te desejaram, no momento que você foi concebido, Ele desejou você. Isso é maravilhoso, né? Este é o amor de Deus. Por meu nome me chamou. E de novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. É necessário nascer de novo no reino de Deus. Sem nascer de novo, sem ter o Espírito Santo, a gente não pode experimentar tudo que Deus tem para nós. De novo nasci em sua família. A gente não nasce sozinho. Você percebe? Nós nascemos aonde? Na família de Deus. E é na família de Deus que a gente aprende a viver como um filho de Deus. Não dá para viver filho de Deus sozinho. Não dá para ser cristão em casa, porque Deus tem família. Deus tem muitos filhos. Amém? Nós queremos falar sobre essas coisas hoje. O que nós precisamos hoje, a primeira coisa que temos que considerar, né? Pode projetar o meu slide de novo? Obrigado. Eu mesmo ia cantar, mas vai que depois causa uma comoção geral, né? As pessoas começam a aplaudir, né? Ai, Jesus. Parece que aqui é difícil. Funciona quando não tem gente. Quando você avança para mim, por favor, só um. Bom, temos aqui duas notas. Não sei se dá para enxergar aqui na tela, mas essas notas estão, sabe aquele detetor de nota falsa? Que tem luz ultravioleta, você põe a nota ali, né? É um detetor de notas. Qual das duas você acha que é falsa? A primeira ou a de baixo? Se quiser apagar as luzes um pouquinho para ver a foto, qual será que é falsa? Né? Qual será que é a nota falsa? Quantos acham que a nota de cima é falsa? Quantos acham que a nota de baixo é falsa? Tem uns que não acham nada. Por favor, não tem, nós não estamos, não é uma votação, não é um sons do Ibope. Quantos acham que a nota de cima é a falsa? Quantos acham que a nota de baixo é a falsa? Ah, muito bem. Eu também não sabia, descobri, lógico que eu pesquisei antes, né? Essa é a vantagem, né? Mas a falsa é a de cima. Parece, né? Tão verdadeira. Até tem ali umas marcas, mas ela fica toda azulada. A verdadeira é a de baixo. Então, uma outra maneira da gente enxergar isso é mentira e
Verdade, você percebe? Aqui deu quase meio a meio aqui. Quando a mentira, ela não é uma coisa que assim destoa da verdade. Assim como uma nota falsa, a mentira é uma coisa que se passa pela verdade. Deu para entender, gente? É assim que é. E quando nós vamos falar de ficar preso em mentira, não é? A gente vai falar de que nós estamos acreditando numa mentira como se fosse verdade. E eu agradeço até o Baldez. Cadê o Baldez? De máscara, está ali. Sullivan está aí, Baldez? Está bem? Hoje não, né? Então, agradeço ao Baldez que me inspirou nessa palavra. Ele tem falado muito sobre isso, né? Quantas vezes a gente faz parcerias com as mentiras? E veja, eu estou falando de um filho de Deus, amém? Eu não estou falando de uma pessoa que não conhece a Cristo. Estou falando de filhos de Deus, de gente que conhece Bíblia e que tem parcerias com a mentira. Então, vamos à frente. Qual seria a definição, então, de mentira? Para a gente entender o que é mentira, vamos analisar o que Jesus falou. Ele falou lá em João 8,44. São porque vocês, falando para os fariseus, né? Que diziam, nós somos filhos de Deus. Ele falou, vocês são filhos do seu pai o diabo e gostam de fazer as vontades perversas, as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Olha que interessante, assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Olha, fica muito clara a associação entre mentira e morte. Mentira e destruição. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, com a sua própria natureza, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus deixou bem claro que a mentira tem origem e tem a sua fonte, a sua essência. A essência de Deus é a verdade, tanto quanto do diabo é a mentira. É que a gente acha que sabe o que é a mentira. Mas eu queria hoje que você prestasse muita atenção, porque talvez a gente não tenha percepção do que é mentira. Uma vez, não sei se você já recebeu nota falsa, né? Eu já recebi nota falsa. Eu recebi nota falsa num banco. Nós estávamos de férias uma vez, nós ganhamos uma coisa para a Argentina. Eu fui no banco trocar real. O cara pegou, fez um pacote de nota, ele deu uma virada assim. Eu achei estranho, ele me deu um monte de notas iguais, certo ou não? Não sei, de 50 ou de 100 pesos. E aí eu peguei aquilo, olhei e coloquei no bolso. Agora, o dinheiro que eu uso todo dia é o real, certo? Então, se fosse real, eu estou mais acostumado, eu saberia, mas eu não conheço aquele dinheiro. Aí uma hora que eu fui dar, o cara falou, ops, é falso. Quando a gente lida muito com o verdadeiro, é fácil você descobrir que é falso. Tem gente que só de pegar e falar, essa nota não é verdadeira. Por quê? Porque ele lida com o verdadeiro. Se a gente lida com a verdade o tempo todo, o falso se destaca. Mas se a gente não tem o costume de andar na verdade, de ler a verdade, que é a Bíblia, de comunhão com o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, se a gente não anda em comunhão com os irmãos que andam na verdade, a gente tem dificuldade de identificar a verdade da mentira. Estão compreendendo, gente? Por isso que é importante a comunhão, o relacionamento, intimidade com o Espírito Santo. Jesus fala, a mentira é isso. E ele diz, nenhuma mentira, 1 João diz também, nenhuma mentira procede da verdade. Se você for pegar o dicionário da Bíblia, que é o Strong's é um dicionário bíblico, e procurar o que significa diabo, do grego é diabolos. Bom, tudo bem, né? Grande novidade. Mas olha que interessante, diabolos significa caluniador, difamador. Você percebe que a essência do nome é a mentira? Caluniador, difamador, que acusa com falsidade, que faz comentários maliciosos. Então, uma pessoa que acusa com falsidade, uma pessoa que difama, que calunia, uma pessoa que faz comentário malicioso, é diabolos. Aí você falou, Jesus, tem tanto diabolos que eu não estou me lembrando agora. Ei! Quando Jesus falou, não escolhi o número de 12, mas um de vocês é diabo, estava dizendo, um de vocês é caluniador, um de vocês é difamador, um de vocês mente, acusa com falsidade, um de vocês não anda na verdade. Está claro o conceito, gente? Você percebe?
A outra coisa é mentira, do grego pseudos. Por isso que é pseudônimo, que é um nome falso. Tudo que é pseudo alguma coisa é uma imitação, é falso. Pseudo significa uma falsidade consciente e intencional. Veja, a mentira não é um acidente. Ops, menti. Não é uma irritação que você... Não, a mentira é consciente. Porque não dá para mentir sem você pensar claramente para mentir. Uma vez estava assistindo um filme e tinha um cara sendo interrogado. Ele falou, você já perguntou isso, mas pode perguntar de novo. Mas por quê? Ele falou, eu não vou cair em contradição nunca. Falou o acusado. Falou, por quê? Porque basta eu lembrar da verdade. Como eu conto a verdade, eu vou te contar sempre a mesma história. E é verdade. Você já viu que quando o cara conta mentira, conforme você vai pressionando, uma hora é uma coisa, depois uma hora não é bem isso, é outra, depois é uma outra, porque o cara tem que ficar ajustando a versão, não é isso não? Tem que ficar ajustando porque é mentira. A verdade é uma só. Porque a verdade não contém mentira. Mas uma mentira pode conter alguma verdadezinha, não é? Então, tudo que não é o que parece ser, ou não é verdadeiro, não é R$100, parece ser. Então isto é a mentira. Estou falando isso porque nós temos que entender claramente como que o diabolos, ou difamador, enganador, ele consegue plantar mentiras na mente até dos filhos de Deus. E eu vou explicar por que isso acontece. Vou usar a Bíblia para explicar isso. A força do poder do diabolos, do diabo, é a mentira. Mas a força do poder de Deus, a força do poder do diabo é a mentira. Então você percebe? Por isso que quando diz Apocalipse, que quando revelar o iníquo, ele virá com os sinais e prodígios da mentira. A mentira é um negócio sofisticadíssimo. Ela realiza milagres, ela faz coisas incríveis, mas é mentira. Então, se a força do diabo está na mentira, a força do poder de Deus é a sua palavra, que é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. A lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, amém? Olha que coisa tremenda, gente, a verdade é algo tremendo. Ele é a verdade. E aí, a gente tem que aprender, por exemplo, 1 João 2,3, só para deixar bem claro. Sabemos que conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos, diz João. A gente sabe se conhece Jesus se a gente obedece os mandamentos dele. Interessante, tem tanta gente que diz que conhece a Jesus, mas na verdade, você obedece a Jesus, como é que você diz que conhece? Se alguém diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Olá, hello. A mentira é evidenciada por dizer que conhece, mas não pratica a verdade. Fala sobre a verdade. Nos nossos dias tem muito pregador aí que está falando a verdade, está pregando sobre a verdade, mas não anda na verdade, certo ou não? Saiu até no jornal aí, esses dias aí, um pessoal no Rio de Janeiro, uma coisa vergonhosa. Tudo gospel, gravação, era tudo das trevas. Não andam na verdade. Não conhece Jesus. Mas quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem de Deus está sendo aperfeiçoado na sua vida. Olha a conexão entre verdade, amor e vida. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. E viver como Jesus viveu é ter uma vida abundante. Então, aqui nós temos a mentira que leva à escravidão, que leva à morte. Mentira e a morte vem do diabo, vem do diabo, do difamador, do caluniador. A mentira está fortemente baseada no medo. Tenho medo. Eu não quero que aconteça. Eu tenho medo. Você pode ver que toda vez que você tem muito medo, você é tentado a mentir. É ou não é? Você tem medo que não vão gostar de você. Aí você mente. Você tem medo que pode acontecer se você for sincero. Então você mente. Você tem medo de chegar para aquela pessoa e falar: olha,
O que você quis dizer com isso? Eu queria entender melhor, porque você tem medo. E a igreja, baseada na religião, está cheia de medo, de pessoas com medo, fazendo julgamentos uns dos outros, né? E fala, vamos ver para esse ano, irmão, e fica pensando dele, esse aí não me ama, não gosta de mim. Mas a verdade se baseia na liberdade. E a liberdade traz vida. A verdade se baseia no amor, tanto quanto o medo, quanto a mentira se baseia no medo. Então, pensa bem. A gente vai ver uma história agora. Mentira, escravidão, morte. O medo leva a gente a andar nesse caminho. Mas se você confia no amor de Deus, então você tem verdade, liberdade e a vida abundante que Ele prometeu nos dar. Como um filho herdeiro de Deus acaba vivendo como escravo? Como é que de repente acontece de alguém que Deus chamou antes de nascer, e escolhido fui? E aí? Mas por que a sua vida está assim? Por meu nome me chamou. Devia ser diferente. Então, nós temos que discernir que podemos estar crendo em mentiras. Tá? E vamos ver como é que isso acontece. Primeira coisa, um filho de Deus se torna escravo quando primeiro duvida da palavra e do amor de Deus. Lembra lá no Éden? Não foi assim que Deus disse para comer de todo mundo? Ele vai lá e põe uma dúvida. Põe uma dúvida. Mas se Deus realmente amasse vocês, se Deus tivesse interessado mesmo que vocês fossem bem-sucedidos, casal, não teria colocado isso? Por quê? Por quê? E o diabo, que quer ser como Deus, fala, se vocês desobedecerem, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal como Deus. Nada, vai ser como Ele, escravo do mal. Mas duvidou da palavra. O segundo ponto, que é o que a gente vai falar hoje, é quando você crê em mentiras sobre a sua identidade. Especialmente sobre a sua identidade. E olha que interessante, não é? Por que eu quero enfatizar esse ponto? Porque assim, não é você acreditar numa mentira qualquer, você está entendendo? Você faz uma parceria, você faz uma sociedade, você se torna colaborador da mentira. Você tem fé na mentira, não é? Fé no reino errado, tem fé na mentira. Você tem plena confiança, por quê? Porque você acredita que é a verdade. Como você acha que aquilo que foi plantado em você, que disseram sobre você, que você teve razões na sua vida para acreditar, você acha que é a verdade, na verdade não é verdade, você fez uma parceria. Você fez uma sociedade, está entendendo? Você chegou, assinou um contrato, não é? E fez, estamos juntos, nós estamos aqui. Não, conta comigo. Por isso que a gente fala que esse é o crer, estão entendendo, irmãos? A gente tenta usar outros termos, fazer parceria, fazer sociedade, porque você está tão conectado, você acredita tanto nessa mentira sobre você, só que veja, ela é sutil. E eu vou dizer, presta atenção agora, mesmo você até entendendo que é mentira, às vezes você não consegue se livrar. Por quê? Existe uma conexão emocional forte, está ligado à identidade. Está ligado a coisas que você acredita que realmente são importantes. Olha só, quando você pensa no futuro, quando pensamos no futuro, buscamos a referência do que é verdade em nossa vida. Você percebe? Quando você pensa no seu futuro, naquilo que você vai se tornar, como é que vai ser a sua família, como é que vai ser o próximo ano, agora na pandemia, está todo mundo pensando no futuro, e alguns descobriram que não tem esperança, não tem fé, descobriram que, com base no que acreditamos ser a verdade, nós imaginamos o nosso futuro, certo? Para pensar, com base no que você acredita que é verdade sobre você hoje, sobre a sua vida hoje, você imagina o seu futuro. Você pensa como vai ser amanhã.
Se você acha um fracasso, seu futuro é um fracasso. Se você pensa que você nunca vai sair dessa situação, você nunca vai sair. Se você acha que você realmente é esse, sei lá, não sei, que mentira, é sem valor, lixo, que você é uma pessoa que ninguém vai dar nunca uma chance, é isso que você está vendo esse futuro, mas você está crendo numa mentira. Tem uma mentira servindo de base. Eu estou falando que a gente não conhece a Deus, não conhece a palavra, estou falando que existe algo que precisa ser tratado, porque é muito sutil. É a nota falsa, entende? Está lá no bolso, você acha que é verdade, você vai usar aquilo, mas aquilo não serve. Volta um pouquinho, por favor. Se a verdade que molda a nossa visão do futuro se baseia numa mentira, se a verdade que molda o futuro do que você tem para a sua vida, presta muita atenção, se a verdade do que você está pensando, a verdade que molda a sua visão do futuro, se ela se baseia numa mentira, qual vai ser o resultado? Você vai trilhar um caminho de escravidão que vai produzir morte. Mesmo bem intencionado, mesmo querendo fazer o certo, mesmo você querendo servir a Deus, mas se você crê numa mentira, você vai acabar andando num caminho de morte. E para isso eu vou mostrar para vocês o caso de Jefté. Jefté, a maioria de nós conhece, a gente vai olhar aqui com atenção, é bem rápido. Ele foi usado por Deus, ele acreditava numa mentira. Ele se tornou escravo dessa mentira e trouxe morte para a sua vida e para a sua família. Mas não era essa a intenção de Deus, percebe? Vamos ler alguns textos sobre a vida de Jefté, que está lá em Juízes, capítulo 11, para a gente compreender quem é. Olha o que a Bíblia diz, Jefté era um guerreiro corajoso. Olha que interessante, a Bíblia já dá a identidade de Jefté. Ele é um guerreiro corajoso. Olha que coisa poderosa. Está escrito lá. Ele era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. Bom, teve aí um caso, mas o pai acolheu ele na casa. A esposa de Gileade teve muitos filhos. E quando esses meio-irmãos cresceram, então Jefté é o mais velho, certo? Jefté é o mais velho. Expulsaram o Jefté da casa, dizendo, você não vai receber parte da herança do nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Mas na verdade não deveria ser assim, porque a herança era patriarcal, ele deveria ter herança assim, lógico. Mas o pai também não fez nada, e os irmãos que queriam, porque o filho primogênito é que herdava mais, certo? Então chutaram ele. Puro interesse. E aí o Jefté foge e vai viver na terra de Tobi. Ele foge da cidade de Gileade, não é mais cidadão, não pode mais entrar na cidade fortificada. E em pouco tempo vai chefiar o que? Um bando de desocupados que se reúne com ele. Gente rejeitada como ele. Por essa época, diz o texto, versículo 4, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Gente, foram 18 anos de opressão desses amonitas. 18 anos. E a coisa está ficando pior. E quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté na terra de Tobi. Quando o negócio apertou, porque quem é Jefté? Um guerreiro corajoso. Manda buscar o Jefté. Manda buscar o Jefté. E disse, venha, vamos ser nosso comandante, vai lutar contra a Amonita. No texto hebraico diz que a primeira proposta do pessoal falou, vem aqui, a gente vai pagar você, você vai ser nosso comandante. Aí o Jefté olhou e falou, agora? Agora que... Bom, não vou nem falar das gírias, né? Agora que vocês estão na pior, vocês vêm chamar. Jefté disse, não são vocês os mesmos que me odiavam, me expulsaram da casa do meu pai? Veja, os líderes, quer dizer, o que fizeram foi apoiado pelos líderes. Por que me chamam agora, estão em apuros? Porque precisamos de você. Cara de pau, cara de pau. Nós precisa do fé. Ronaldo? É que você é guerreiro corajoso. Nós estamos todos uns covardes meia pataca. A gente não sabe como guerrear com esses amonitas, guerreiros profissionais. Se você nos comandar na batalha, nós o proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Agora fizeram outra proposta. Não. É o seguinte, você vai ser o governante. Você vai governar a cidade. Bom, o cara vai sair de um pária, de alguém expulso, para ser o governador. O Gileade falou, é agora que Deus vai fazer justiça. É agora, é verdade não? Sabe aquele negócio? Deus é bom.
Parece uma novela, não é verdade, gente? Parece um argumento de filme. E aí Jefté lhes disse: quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória, sobre os amonitas vou governar o povo. Olha o que Jefté fala, gente. E o Senhor me der a vitória. Cara, esse cara está confiando em Deus, não é? Porque ele fala, ele sabe que ele precisa de Deus para vencer. Se o Senhor me der a vitória, então eu vou ser o governador. E os líderes responderam: o Senhor é nossa testemunha. Bom, o Jefté envolve o Senhor na jogada. E os líderes, sim, nós vamos fazer esse voto diante do Senhor. Ah, mano, voto diante do Senhor é um negócio muito sério para os israelitas. Então, o Senhor é nossa testemunha que faremos como você disse. Tá, é isso que você falou. Então, Jefté negocia. Ele não quer ser só um comandante, ele não quer ser pago. Ele quer ser cidadão. E aí ele vai ser governador. Ele vai ser um juiz. Ele vai julgar Israel. Estão entendendo, irmãos? Então agora, Jefté vai com os líderes de Gileade. E o povo faz ele governante, comandante do exército. E em Mispá, na presença do Senhor, Jefté então repete o que tinha dito. Bom, fizeram um acordo ali. E o que está acontecendo? O que está acontecendo é que antes, no versículo 10, no capítulo 10, temos que ler uma coisa. Deus quer libertar o povo. Olha, agora presta muita atenção nisso aqui. Deus quer usar o Jefté. Deus ama Jefté. Deus não rejeitou o Jefté. Antes de nascer, escolhido fui. Então, Deus... Você quer ver como é que Deus quer libertar? Eu vou ler só um trechinho. A gente não tem tempo de ler todo o texto, tá? Estou pegando os versículos chaves. No capítulo 10... no versículo 8, o pessoal começa a reclamar com Deus, né? 18 anos de opressão. E Deus responde por meio dos profetas: vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram. Que os deuses que vocês estão adorando livrem vocês dessa angústia. Só que esses deuses não livram, certo não? Porque não são deuses. Mas os israelitas suplicaram ao Senhor: sim, pecamos. Eles reconheceram, é verdade. O Senhor fez tudo de bom para nós, a gente ficou no gostosão, nós vimos que estava tudo bem. O que nós fizemos? Fomos adorar esses ídolos toscos. E os ídolos dos amonitas são daquele tipo que se tinha que sacrificar pessoas, filhos, essas coisas. Uma coisa bem nojenta. Senhor, castiga-nos como o Senhor quiser, mas livra dos inimigos. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros, serviram ao Senhor, jogaram os deuses fora, se arrependeram, olha só. E Deus teve compaixão deles por causa do seu sofrimento. Então Deus tem compaixão. Assim termina o capítulo 10. E no 11, o que a Bíblia diz? Jefté é um guerreiro corajoso. Deus está dizendo: eu vou usar esse Jefté, esses caras que eles não achavam, eu vou usar ele, porque ele acredita em mim. Percebe? Jefté é mencionado em Hebreus 11, e também pelo profeta Samuel como um juiz, heróis da fé. Comparou Jefté, Sansão, entendeu? Lembrou deles, né? Juízes que libertaram o povo em momentos de angústia. Então, não é? O que faz o Jefté então? O Jefté, ele vai, tenta negociar lá com os amorreus, tenta descobrir por que vocês estão lutando. Ele é um cara que sabe fazer negociação, é um cara que sabe lidar, é um cara que sabe, entendeu? Ele fala: vocês estão lutando por quê? Não, porque vocês tomaram a nossa terra. Não, há 300 anos atrás, vocês é que não deixaram Israel passar pelo meio, vieram atacar Israel, Deus deu a vitória, aí eles tomam a cidade. Agora, depois de 300 anos, eles querem ter vingança, percebe? Estão lá também os amonitas crendo numa mentira, que tomaram. Na verdade não, eles que tentaram destruir Israel, e Deus foi lá e falou: não, nem destrói meu povo. Estão entendendo, irmãos? Os amonitas também creem numa mentira. Então, não tem acordo, né? Não tem acordo. O texto diz, Jefté fala: não pequei contra você, pelo contrário, você fez mal ao me atacar. Que o Senhor, o juiz, decida hoje qual de nós está certo, Israel ou Amon. O cara está declarando fé em Deus. Está dizendo: olha, deixa eu dizer uma coisa, hein? A questão não é só comigo não, você está lutando com Deus Todo-Poderoso. Fala a verdade. Puxa, acho que qualquer pai ficaria feliz com um filho desse, né?
Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Olha que coisa tremenda, gente. O Espírito do Senhor, você sabe, fazer um parênteses, ele não habita nas pessoas do Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha morrido, ressuscitado, não tinha libertado, e nós não tínhamos como terceira habitação do Espírito. Somente depois da morte e ressurreição de Jesus é que nós podemos ser a habitação do Espírito. Então, você vê, o Espírito do Senhor veio sobre Saul, vem sobre Sansão, lembra os textos? Vem sobre... Então, quer dizer, o Espírito capacita, dá uma coragem. E o que ele faz? Bom, agora ele vai ter que lutar num exército muito mais poderoso. Eu estou há 18 anos dominando, gente. Por que Israel não vence ainda? Tá? E ninguém tinha coragem de lutar com os caras. Eles tinham oferecido para muita gente, ó, quem que for primeiro vai ser governador. Ninguém quis. Só o Jefté, que disse, se o Senhor me der nas minhas mãos. Então, o rei de Amon não deu atenção à mensagem. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispa e Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Esse texto, né, você infere o seguinte, quando ele fala atravessou, tem outras referências de que ele foi, passou pelas cidades, angariou os soldados, falou, oi, a gente vai lutar, quem está comigo? Ele levantou o exército, ele preparou, entende? Não foi assim, hoje, amanhã pegou um cavalo, não. As coisas, não tinha WhatsApp naquela época, entendeu, gente? Tinha que ser um negócio mais lento. Então ele mobiliza, então ele vai atrás. Jefté então está ali, ele fala, poxa, e Deus está comigo, e aí vai. Então acontece uma coisa, Jefté faz um voto. Jefté, nessa situação toda, ele resolve fazer um voto. Avança para mim, por favor. Jefté fez um voto ao Senhor. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa, quando eu regressar vitorioso. Eu oferecerei como holocausto. Bom, Jefté fala, quando estiver voltando para casa, bom, veja bem, ele demora para voltar para casa. Quando ele voltasse para casa, todo mundo ia estar sabendo que ele já é vitorioso, certo ou não? Era normal receber ele até com uma festa, não é isso? Ele falou, a primeira coisa que sai da minha casa, o que ele estava pensando? Ele falou, o que será na minha casa? Eu vou oferecer como holocausto, eu vou matar e oferecer como oferta queimada ao Senhor. Não sei, o que você esperava? Que quando ele estivesse chegando, o cachorro dele saísse, abanando o rabo. Porque cachorro ouve primeiro, você sabe, né? Entendeu? Seu cachorro, quando você está chegando, seu carro está chegando, ele já levanta a orelha, não é? Ele sabe que é o seu, mas eu não sei se ele tinha cachorro. Acho que ele talvez tinha ovelha. O que ele esperava? Ora, o Jefté achava que tinha que fazer um sacrifício. Por que Jefté tinha que fazer um voto, gente? Por que Jefté tinha que prometer para Deus? O Espírito do Senhor tinha vindo sobre ele. A coisa estava acontecendo, está entendendo? Por que o cara tem que fazer um voto? Não, eu tenho que fazer um voto. E Jefté saiu com o seu exército para combater os amonitas, e o Senhor entregou nas suas mãos. Lógico que o Senhor já queria libertar, você está entendendo? Deus não libertou os amonitas, dos amonitas, porque ele fez um voto. Deus já ia libertar. Deus estava dizendo, ô Jefté, antes de nascer, eu te escolhi, te chamei pelo seu nome. É você que eles desprezaram, eu nunca te desprezei. É você que vai ajudar. Eu tenho coisas boas para você. Você é amado, amém? Estão entendendo, gente? Mas Jefté crê numa mentira. Ele acha que tem que sofrer. Ele acha que tem que fazer um voto. Deus não pediu sacrifício nenhum. Aliás, Deus nunca pediria sacrifício humano. Gente, qual era a chance de ser uma pessoa sair? Grande! Ele aceitou a ideia que tudo bem se eu matar alguém da minha família, mas precisa ser um grande sacrifício. Porque ele achava, se ele não fizesse um grande sacrifício, Deus não ia usá-lo. Deus não iria atender. Sabe o que ele fez com Deus? Que nem os pagãos fazem. Eu faço o sacrifício, o Senhor Deus aí pagão tem que me fazer o que eu quero. Não é isso? Tem muito na nossa cultura, não tem? Você vai lá, se Deus fizer isso, eu vou lá, levo. E, gente, ainda infelizmente tem sacrifício humano. Há demônios aí. A gente faz promessa, quer dizer, Deus fala, não estou precisando não, viu, Raoni? Está tudo bem aqui. Eu quero te abençoar, cara.
Basta crer em mim. Mas crer não era o suficiente. Ele tinha que fazer alguma coisa. Essa é a mentira da religião. Você tem que fazer alguma coisa a mais. A graça não é suficiente. A bondade de Deus não é suficiente, não. Você tem que fazer alguma coisa a mais. Isso é mentira! Quantas pessoas lutando na mentira? Acha que você não fizer. E na igreja, você fez, não fez, fez. E fica julgando uns aos outros. E Deus não está nem aí para isso. Deus não falou com ele, não pediu nada. Não é? Ele colocou Deus à prova. Gideão foi o contrário. Deus fala com ele, ele fala: Senhor, eu estou morrendo de medo. Vou para o Alã. Se molhar Alã, eu vou. Mas não pode molhar a terra. Molha Alã, não molha a terra. Aí ele fala: eu estou com medo. Eu boto o Alã de novo. É Juízes 6. Molha a terra, não molha a lã. E tudo bem, Deus fez. Mas aí é Gideão que está com medo, certo ou não? Deus falou: cara, você vai vencer. Esse aqui não. Ele vai, mas ele... eu tenho que fazer alguma coisa. Deus... aí Deus não vai ter saída. Ele vai ter que fazer. E Deus não fala nada. Porque Jefté não fala com Deus. Não é porque você fez voto para Deus que você está falando com Deus. Estão entendendo? Jesus. Semana passada falamos de ser amigo de Deus. Então aí, o que acontece? Vamos ler o texto. Quando Jefté volta para casa. Jesus. Em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro. Tocando tamborim e dançando. Sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho, nem outra filha. Quando Jefté viu, rasgou as próprias vestes e gritou: minha filha se acabou comigo. Ainda culpou a filha. Minha filha se acabou comigo. Trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor, não posso fazer. Você percebe? A pessoa que crê numa mentira, olha aqui, presta atenção. A pessoa que crê numa mentira, ela acha que é o outro que está fazendo algo para ela. Veja, ninguém fez nada. Quem fez foi ele. Como assim você acabou comigo? E a menina disse: não, pai, você fez um voto? Cumpre o seu voto. O Senhor te deu vitória. A menina concordou. Ela pediu 2 meses para chorar a morte dela, porque ela não iria se casar, não iria ter filhos. Uma coisa de doido. Filha adolescente. Deus tinha pedido um sacrifício? Não. Por que ele não prometeu um cabrito? Não. Tem que ser da minha casa. Vocês estão acompanhando, irmãos? Dá para fazer uma analogia quando a gente crê em mentira? Não. A gente acha que Deus está pedindo coisas para nós que é mentira. Aí, avança o próximo slide, por favor. Só lembrando, tem 3 sacrifícios de filho único na Bíblia. 3. Abraão. Isaac, filho de Abraão, filho único. Quem foi que pediu? Deus. Deus toma a iniciativa e pede. Jefté, ele tem iniciativa. Qual era o propósito de Deus com Abraão? Testar a fidelidade do homem. Abraão, você crê em mim? Diz a Bíblia que de Abraão, creio. E como ele sabia que Deus cumpre a promessa, Abraão tinha certeza que se por acaso Isaac morresse, Deus ia ressuscitar Isaac, porque ele tinha promessa, e Isaac será chamado a sua descendência, e Deus não pode mentir. Então está lá em Hebreus, pois ele sabia, Abraão, que Deus ia recuperá-lo da morte, e figuradamente o recobrou. É o tipo de Cristo, certo ou não? Mas, mesmo depois de 2 meses, sabe o que Jefté faz? Ele sacrifica a filha. Jefté está testando a fidelidade de Deus. Para Abraão, pai da fé, a fé em Deus é o suficiente. Para Jefté, a fé em Deus não é bastante. Deus está presente com Abraão e fala: Deus não está presente, porque Deus não está presente em sacrifício. Gente, Deus não está presente na mentira. Abençoa a vida de Abraão. Porque na verdade, quando Abraão vai sacrificar, Deus fala: não. Abraão é abençoado. Isaac é abençoado e todas as descendências dele são abençoadas. Amém? E chegou até nós a promessa de Abraão, o Espírito Santo. Mas Jefté tem a sua vida destruída.
fica sem descendência, a única filha, não tem herdeiro. E depois de 7 anos, 6 ou 7 anos, julgando Israel, ele morre. Não tem memória dele. Mas Deus é bom. Faz ele ser lembrado em Hebreus 11. Porque o plano de Deus com Jefté nunca foi este. Amém, irmãos? Nunca foi este. Nunca foi este. Nunca foi esse o plano de Deus. Ele podia ter invocado uma lei do Levítico, não tem tempo para explicar, que ele poderia resgatar a filha. Se alguém consagrasse um filho a Deus, tudo podia resgatar. Ele podia dizer, olha, eu fiz besteira. Será que Deus vai falar, não, agora os amonitas vão vencer? Nunca, porque Deus nunca pediu. Ele podia não ter sacrificado a filha, podia ter resgatado a filha lá, conforme manda a lei do Levítico. Mas ele não faz isto, porque ele vai perder a posição. Tudo porque ele lutou na vida. Então, ele sacrificou a família porque queria servir a Deus. O grande conquistador, o herói lá de Tobi. Ele buscou tão desesperadamente ser chefe e governante da terra e foi vítima do seu próprio voto. Não é verdade? Aquilo que ele tanto desejava acabou destruindo. Ei! Tem gente perseguindo coisas ministeriais que, no fim, Deus tem as coisas para você sim. Não precisa fazer sacrifício. Vamos, não tenho tempo. Vamos em frente. Como a mentira é plantada? Como é que a mentira é plantada? Como a mentira é plantada? Palavras, ofensas. Durante a nossa vida, os relacionamentos, desde a infância, tem palavras. Tem palavras boas, tem palavras que ofendem. Experiências que marcam negativamente, palavras destrutivas. Ofensas. Pode ser abuso verbal, abuso físico, abuso emocional, controle. Mães controladoras, pais controladores, pais ausentes. Professores, líderes, a idade adulta. São todas pessoas que deveriam nos amar, que a gente acha que deveria nos amar e cuidar da gente, certo ou não? Que a gente abre o coração, mas eles... Aí você se torna cristão, você entende, você perdoa. São situações de humilhação, de bullying, de vergonha, de frustração, de necessidade financeira profunda, falta de carinho, de amor. Gente, eu não vou entrar em detalhes, vocês estão entendendo, né? Não temos tempo aqui. Ofendeu, aí você se torna cristão, você perdoa. Aí você perdoa. Mas Jesus fala, tem que perdoar do íntimo. Presta atenção nisso, hein? Há uma cura superficial. Sabe quando é plantada a mentira? Nesse momento que é ofendido. E às vezes o inimigo usa pessoas que deviam, mas ele planta uma mentira. Seu pai não se importa com você. Sua mãe realmente não gosta de você. As pessoas só toleram você. Se você não for útil para elas, elas nem te chamam. Você é dispensável. E você acredita nessa mentira, porque está ligado à sua identidade. Veja, você foi ofendido. Presta atenção, irmãos, percebe? Não é que não aconteceu nada, aconteceu uma coisa. Deus não planejou isso. E o diabo pegou a sua oportunidade e plantou uma semente. Só que ele planta uma semente, entende, Raoni? Ele planta uma semente, ele não põe a planta, ele põe uma semente. E fica lá, parece que não tem nada, parece que está bem. E o tempo vai passando. E aquela semente vai crescendo. Né? Aquela mentira é uma semente que vai crescendo. Ela se parece com a verdade, você aceita, é verdade. Acho que eu sou assim mesmo. Acho que a minha vida é assim mesmo. Estão entendendo? Você aceita, você faz uma parceria com essa mentira. Você faz uma parceria, você cresce, passa anos e a coisa vai entrando. É que nem aquele filme, A Origem. Já assistiu aquele filme, A Origem? Inception, no original em inglês. Origem vai mal traduzido. No inglês significa o princípio de tudo, o começo, aonde a coisa começou. A ideia é que eles têm que fazer um cara mudar de ideia. Então, eles têm que entrar no sonho do cara e plantar uma ideia que não é dele, mas ele tem que pensar que a ideia é dele. Se ele pensar que a ideia é dele,
ele vai fazer. Essa é o mote do filme. Então não estou falando spoiler, você no começo fica sabendo disso. Então eles querem entrar no sonho do cara e plantar uma mentira tão bem elaborada que esse cara vai achar que a ideia é dele. E sabe o que eles vão usar? O pai dele. Gente, é muito legal, é muito interessante. Porque o cara é muito inteligente, o cara é treinado, o cara não é qualquer um. O cara que eles querem atingir é um baita cara, é um cara bom. Mas eles têm que plantar uma mentira que parece a verdade. É o que o diabo faz. Jesus conta uma parábola dizendo: o reino dos céus é como o homem que plantou boa semente no seu campo e veio alguém de noite e semeou o joio. Enquanto dormia, no meio da noite semeou o joio. O diabo vem e semeia um joio no coração. Conforme está crescendo, você não distingue o que é joio e trigo, certo? Depois de algum tempo, um não dá fruto. Mestre, vamos arrancar. Não arranca agora, espera. Na hora da colheita você arranca, queima o joio e guarda o trigo no meu celeiro. Deus está dizendo, nós aqui, irmãos, presta atenção, precisamos identificar o joio, queimar esse joio, porque não foi plantado por Deus essa mentira, e guardar aquilo que Ele nos deu, que é a palavra, o trigo, a vida, o pão da vida, amém? Trigo, pão da vida. Então a analogia do joio é perfeita. Alguém semeia, então vai crescendo, não é? O inimigo plantou. Interessante que o inimigo semeou. Você percebe que é interessante? Ele semeou, ele jogou lá. Quantas mentiras semeou no nosso coração? Nessa pandemia, ele descobriu uma mentira semeada no meu coração. Que olha que eu já sou cristão há um bom tempo, conheço muito Bíblia. Mas tinha uma mentira que eu estava crendo. Eu tive que lidar com ela. Sutil. Bom. A semente de mentira é lançada prioritariamente no solo da nossa identidade. Você é, não é, não. Hã? E o coração? Olha que interessante. Ele começa a ser inundado, ele vai sendo esfacelado. Achei essa foto no coração desmanchando. Falei, é isso que acontece. Perde. Você crê numa mentira. A gente crê numa mentira. Entende como é plantado, irmãos? Entende como é plantado? Mentiras que cremos. Coisas como: eu tenho sempre que esperar, não sou importante. As pessoas querem minha ajuda, mas não gostam de mim. Eu sou insignificante, ninguém se interessa. Eu preciso sofrer para ser abençoado. Jefté. Eu sou feio, eu sou gordo, eu sou gorda, eu sou chato, eu sou burro, eu sou burra. Eu não sirvo. Veja, você fala eu, porque você já abraçou a mentira. Você acha que é você, mas não é mentira. Jefté está achando uma coisa que Deus não é. Quem é Jefté? Você é um guerreiro corajoso, que tem fé em Deus. Você tem coragem, porque você confia em Deus para ir lutar com esses caras. O Senhor diz, não, você é importante, você não tem que esperar, eu atendo você. As pessoas precisam de você? Não, eu gosto de você. Quando você erra, eu gosto de você. Quando você acerta, eu gosto de você. Você significa tudo para mim. Cristo, meu filho, morreu por você. Você não precisa sofrer. Meu filho sofreu. Eu falei que 3 filhos únicos, certo? Não, o filho único de Abraão, o filho único de Jefté. E qual é o outro filho único? Jesus Cristo, o único gênito filho de Deus. Só que foi Deus que fez o sacrifício. Esse ele consumou. Com o acordo de Jesus, Jesus falou, eu dou minha vida para reassumir. Eu e o Pai somos um. Este sim foi o sacrifício. Por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse foi o sacrifício que vamos celebrar na ceia hoje. Mentiras que nós acreditamos. Por exemplo, volta um pouco, por favor. Minha opinião não é importante. Ninguém valoriza o que eu penso. Então você debatem com você se afasta. Não gosto que eu fale.
Você crê numa mentira que não é importante. Você se omite. Mentira! Porque você pensa diferente que você tem que falar. Ele ou ela não se importa comigo. Eu tenho que, não sei, fazer muitas coisas para Deus me amar. Tenho que agradar todo mundo para Deus me amar, sabe? Fica escravo. Você percebe que é uma vida de escravidão? Eu tenho que, não sei o que tem que fazer para ser importante. Tem que ceder para todo mundo. Eu não tenho esse perfil, eu não tenho capacidade, eu não tenho talento. As pessoas não gostam de mim, só me suportam. Resultado de fazer parceria com mentira. Profunda insatisfação, presta atenção. Muita insatisfação. Nunca está bom. Medo contínuo. Sabe o que vai ser? Como é que vai ser? É resultado. Ansiedade que persiste. Não é aquela ansiedade que vai, tudo bem, fica ansioso. Não, continua. Porque está debaixo do medo. Parceria com mentira. Muita ansiedade, medo, insatisfação. Insatisfação. Ou então, controle. Precisa ter controle de tudo. Você é controladora, tudo. Se não está debaixo do controle, meu Deus. Apatia. Nada me importa. Deixa para lá, não interessa, não quero mais. Não quero mais. Outras coisas. Pode avançar, por favor. Rebeldia. Quase nada. Cai repetidamente em pecados grosseiros. Não consegue se livrar de pecados grosseiros. Estou falando de gente cristã, tá? Estou falando de gente que ama Deus. Gente que é sincera. Cai até em bebida. Às vezes cai em pornografia. Ira, raiva, indignação. Depressão. Tem muito mais coisa aí. Maledicência, julgamento, sempre aquele pragmatismo. Está reagindo a uma mentira. E está machucando pessoas, certo ou não? Eu estou aqui reagindo a uma mentira e estou, afetando ele, o Raoni. Estou afetando o Arnaldo. Estou afetando a minha esposa. Afetando a minha filha. Eu estou doente, mas eu não vejo. Eles também estão se machucando. Eles começam a criar mentiras, tipo, César não me ama. Mas eu estou com um problema. Eu estou querendo... Percebe a cadeia? Resultado da parceria com a mentira. É isto, você fica sendo manipulado. Né? Você fica sendo manipulado para lá e para cá. Pode subir a banda aqui. Jefté crê na mentira, o que aconteceu? Por favor. Ele não se acha digno. Deus não vai abençoar se ele não fizer um grande sacrifício. Ele precisa provar que ele tinha valor. Ele quer tanto ser um cidadão, ele quer tanto voltar para a cidade dele. Ele tinha que conseguir o direito de ser cidadão honrado. Ele sacrificou a família para não perder a posição. O que ele tanto desejou, custou o que ele mais amava. Como é que a gente fica livre? Bom, eu quero dizer para você que não vou fazer uma oração para você agora e fazer isso e plim, vai acontecer, tá? Não estou falando isso. Isso é muito mais profundo do que uma mensagem. Eu demorei mais tempo, mas precisamos falar isso. Identifica as mentiras. Peça ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu tenho crido? Que mentiras eu tenho crido? Peça ajuda para pessoas mais maduras. E ouça elas, tá? Porque eu já falei com algumas pessoas, olha, isto aqui, a pessoa... Não. Eu sei. Quando a minha mulher falou, eu falei... Ira, indignação. Senhor, me mostra o que eu tenho crido. Precisa identificar. Porque você não consegue ver, entende? Você precisa de ajuda para ver. Na hora que você vê, você vai dizer, eu não quero isso na minha vida. Na hora que você enxergar, você fala, não quero. O segundo ponto, arrependimento. Arrependimento é mudar a maneira de pensar. Metanoia. Mudar a maneira de pensar. E aí, se você muda a maneira de pensar, você muda a sua maneira de agir. Você quer mudar a maneira de agir? Tem que mudar a maneira de pensar. Quer mudar a maneira de pensar? Tem que mudar o que está no coração. A boca fala o que está cheio no coração. Coração, mente, pensamento, boca.
Aqui, tirar a mentira. Você viu que onde a gente botou a mentira? Ela está no coração, ela está com o coração. É a sede da fé. Só se crê com o coração. Confessar o pecado de duvidar da verdade de Deus, eu quero mentir, Senhor, eu me arrependo. Basta de falar. E o mais importante, irmãos, andar na verdade. Como é que anda na verdade? Tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Você começar a aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, né? Você ter comunhão com a palavra, porque a palavra é a verdade, precisa ler a Bíblia. E precisa ter comunhão com os irmãos, para poder você... Porque a Bíblia a gente aprende uns aos outros, instruindo-vos mutuamente, uns ou encorajando mutuamente. Colossenses 3. Vamos ficar de pé. Agora eu quero que você pense nas coisas do alto. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. Deus queria tanto que Jefté fosse honrado. Deus fez tudo, não pediu aquilo para ele. Foi desnecessário. É desnecessário sofrermos por crer numa mentira. Olha, nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é a pessoa, hein? Ei, olha, não é a pessoa, é a mentira aí que plantou em você. Antes de nascer, Agora no seu coração, confessa essa verdade. escolhido fui, Essa música ela só cita a Bíblia. por meu nome me chamou. De novo nasci, Ela nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. em sua família. Você tem a família de Deus, você tem amigos. O seu sangue comprou antes de nascer. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci, em sua família. O seu sangue me comprou. Declare essa verdade. Eu não sou mais escravo do medo. Não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Essa música é a nossa oração. Se você não crer nisto aqui, você não pode ficar livre, amém? Dá para entender, irmãos? Pai amado, nós oramos agora. Mostra o que está pelo Teu Espírito Santo. Mostra as mentiras que temos crido, coisas que nós temos repetido, situações de pressão, pecados na nossa vida que não podemos nos livrar, porque estão ali, estamos crendo numa mentira. Traz a luz, Senhor, a todos que ouvirem esta palavra. Traz a luz a cada pessoa, a cada coração, porque o Senhor nunca traz a luz para destruir, sempre para libertar. E Senhor, nós nos arrependemos de crer em mentiras. Nós não queremos mais crer em mentiras. Nós não queremos mais crer em mentiras, nós queremos a verdade.